Graça, paz, misericórdia, igreja. Amém? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os irmãos me ouvem bem? Precisa de microfone? Estão ouvindo bem? Tá bom, tá bom. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, com muita alegria, muita satisfação em primeiro lugar de receber a cada um de vocês aqui. E muita satisfação também, depois de vários direcionamentos da parte do nosso Senhor, ter nos direcionado, nos ordenado, até como eu conversei com o irmão Francisco, né? Se nós não abríssemos essa igreja aqui, eu acredito que nós estaríamos desobedecendo a Deus. Então não sei como vai ser o futuro, não sei se vai ter muitos membros, não sei quem vai ficar, quem vai deixar de ficar, mas o importante é que nós obedeçamos a Deus e Ele cuida do futuro e do que vai ser e do que não vai ser, em nome de Jesus. Então, oficialmente, em nome de Jesus, está aberta a Santa Igreja Evangélica, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar também a quem nos assiste online. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, tem um colega meu que está lá de Fortaleza nos acompanhando. Então, todo o culto aqui, a parte da frente, vai estar sendo transmitida também, em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos, em nome de Jesus, a pôr-se em pé, aqueles que puderem. Vamos orar ao nosso Senhor, apresentar a igreja, apresentar as nossas vidas e começar a cultuar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Eterno, nesta tarde, nesta manhã, em nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por esta igreja que o Senhor nos dá a graça de iniciar hoje aqui, com a família do irmão Carlos, a família da irmã Josiane, do irmão Francisco, a minha família. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado. Estamos aqui, Senhor, não fazendo a nossa vontade, mas obedecendo, aquele direcionamento que o Senhor tem nos dado ao longo de mais de um ano, né, e que o nome do Senhor seja engrandecido. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, em nenhum momento venha ser feita a minha vontade, o meu querer, mas que seja tudo conforme a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, porque como está no slogan da nossa igreja, porque servir a Deus é simples. Então, Senhor, nos livra em nome de Jesus da complexidade, nos livra, Senhor, do mundanismo no meio da igreja, em nome de Jesus, nos ajude a servir de uma forma bíblica, em nome de Jesus Cristo, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Eu apresento, meu Pai, diante de ti, a minha vida e a vida de cada um dos que estão presentes. Nos perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e iniquidades, e que em justiça, santidade e paz venhamos a nos apresentar diante do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, na autoridade que me foi conferida em Cristo, que todo mal, todo espírito das trevas, todo poder do mal, em nome de Jesus, toda calúnia, toda fofoca, todo poderio do inimigo, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Eu já quero passar a oportunidade para minha esposa, que está dando continuidade no culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Seja louvado. Aleluia. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar deixando uma palavra aqui para os irmãos que se encontram em Salmos 27. Glória a Deus. Aleluia. Perdão, Salmos 24. 24, verso 7. Aleluia. Salmos 24, a partir do verso 7. Aleluia. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aleluia. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Glória a Amém? Deus. Amém. Que o nosso Deus possa estar sempre à nossa frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Ele já está aqui. O Rei da Glória se faz presente neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quero convidar também a irmã Josiane
Glória a Deus. já está entoando um louvor da harpa comigo. Amém. Todos já conhecem. Eita, Já glorificaram o nome do nosso Rei Jesus. glória a Deus. Que é o 525. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 525. 525, igreja. Quer que aumente mais? Não, precisa não. E ainda tem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Oh, glória! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Oh, glória! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia, aleluia! Glória, glória, aleluia! Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Vou estar louvando mais um hino.
E os irmãos que souberem, me ajudem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse hino fala daquela passagem, né, que todos conhecem, da mulher que chegou diante de Jesus, né, e ela pegou ali o puro nardo, né, aquele perfume, aquela essência pura, caríssima, e jogou ali nos pés de Jesus. E naquele momento, muitos ali, né, olharam, uns admiraram, né, outros, né, como Judas, por exemplo, criticou, né, porque achou que ela estava ali desperdiçando. Mas Jesus falou que ela ali ela já estava preparando o corpo dele, né? Já estava ali jogando aquela essência na preparação para tudo que ia acontecer. Então, ela é lembrada até hoje, como diz a Bíblia, né? Que ela seria lembrada. Então, que nós possamos lembrar dessa mulher nessa manhã e também entregar a Jesus o nosso melhor, né? A nossa adoração, a nossa alegria, a nossa gratidão pelo cuidado, pelo zelo que Ele tem para conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja, Senhor, teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso e amável rei. O seu perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Sarão, desejado de todas as nações. Desejado de minha alma. Aleluia! Sou como um vento derramado. Aleluia! Adorador com puro nardo. Cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui, aleluia, com puro nardo. Teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso e amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Sarão, desejado de todas as nações. O desejado de minha alma. Louve, sou como um vento derramado. Aleluia! Adorador com puro nardo. Cativo por inteiro aos teus desejos.
retirando, ó Pai amado, toda e qualquer inquietação na alma. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta manhã. Vai quebrando, ó Deus, todo o embaraço, todas as cadeias, Senhor. Mas que teu nome, ó Pai, venha ser glorificado, ó Pai, nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, da nossa parentela, ó Deus. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado. Vem quebrando, Senhor, todas as correntes que nos prendem, ó Pai, que nos impedem de te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todo meu. Só sei dizer, Jesus, que tu és o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero nessa hora passar a primeira oportunidade. Amém? Amém. Eu quero estar convidando a irmã Maria José. Oh, glória. Amém? Amém. Uma amiga nossa de muitos anos, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Conheço a irmã Maria José, acho que antes de casar, né, irmã Maria José? Ou já estava casada? Acho que foi no comecinho do casamento, né? Foi. Acho que há uns 10 anos, né? Mais ou menos. Aí, né? Glória a Deus. Que a igreja possa receber a irmã com alegria. Glória a Deus. Eu saio da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É muita honra, né? Primeiramente, nós vamos agradecer a Papai do Céu, né? Por mais esta oportunidade, né? Que o Senhor abriu esse templo, né? Que o Senhor Jesus vinha abençoar o pastor Vinícius com a sua família, né? Não só hoje, mas para todos sempre, né? Amém. E aqui eu estou muito feliz, né? Por estar nesta manhã, por estar nesse momento aqui, nessa casa de bênção. Que o Senhor vinha abençoar, Pai. Amém. Todos sempre. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e quem crer, diga amém. Amém. Eu gostaria de louvar, né? Se o pastor puder botar, né? A glória da segunda casa, né? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, porque nós estamos aqui de passagem, todos nós sabemos, né? Então nós temos que estar, né, na presença do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, né? Que o Senhor Jesus venha abençoar esse lar, venha abençoar essa família, né? Venha abençoar essa quadra, Senhor, que os anjos do Senhor estejam expostos aqui. Essa mesmo? É o playback ou Normal. A glória da segunda casa. Se você pensa que está tudo terminado, Glória a Deus. glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu só tenho que agradecer a Papai do Céu, né? Glória a Deus. Eu congrego ali na igreja, a Arca do Concerto, né? Ali na QN 122, né? E o nosso irmão aqui, abençoado, né? Como a esposa falou, né? Que a gente se conhece já há muitos anos, né? E assim. Agora da segunda casa será Isso. melhor do que a primeira. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se você pensa que está tudo terminado Glória a Deus. e que tudo acabou, Aleluia. uma coisa eu te digo nessa hora, que a Última palavra do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Glória a Deus. Quero lhe falar. a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória Está garantida, esta promessa é verdadeira. quando Deus Quero operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui.
glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não está tudo derramando em sua vida. Aleluia. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvide do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. Recebe, igreja! Glória a Deus. Segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Glória a Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toma posse, igreja, da tua bênção hoje aqui. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor é misericordioso, Pai. Glória a Que o Deus. Senhor venha, Pai, abençoar cada um que está aqui, meu Aleluia. Pai, nesta manhã, Em nome Pai. de Jesus. Que dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. Amém, igreja? E eu Glória agradeço a Deus. minha rica oportunidade. E as palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Passo para o Vinícius agora. Fazer algumas considerações para a igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz mais uma vez. Amém. Meus irmãos, como hoje é o primeiro culto, né, eu preciso ter uma oportunidade também diante de vós para vos anunciar, né, e proclamar algumas coisas diante de vocês. Porque eu já contei meu testemunho lá na DEAC, já contei meu testemunho no canal, inclusive, também. Eu nasci de novo, eu conheci verdadeiramente a Deus em 2009. Glória a Deus. Né, Glória então a eu Deus. tenho 16 anos. Né, eu pastoreei a Igreja Batista em 2018. Né, tivemos alguns problemas lá, né, acabei precisando pedir para sair. Né, e em 2024, mais ou menos ali em maio de 2024, Deus começou a nos direcionar com relação à abertura desse trabalho, dessa igreja. Glória a Deus. Eu me lembro, inclusive, né, como se fosse hoje, eu estava, né, em outra casa ainda que nós estávamos morando, né, e aí eu estava na cozinha em oração, talvez de madrugada ou perto da madrugada, né, eu estava ali orando, sentindo a presença de Deus, né, sentindo a graça dele sobre a minha vida, né, quando de repente eu estava próximo à geladeira, inclusive, né, eu senti que o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali diante de mim, de branco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Né, e senti a sua presença de uma forma clara, patente, notória, né, como se ele estivesse ali quase que fisicamente ali diante de mim. Né, enquanto, né, eu sentia a sua presença e a sua graça, né, eu sentia ele me falando sobre uma igreja que ele queria que eu abrisse,
Na verdade, eu não tinha ali naquele momento o discernimento que ele queria que eu abrisse, mas eu vi ele falando algumas coisas sobre como uma igreja deveria funcionar, sobre o que ele queria que tivesse, que não tivesse também. Né? E muitas coisas vinham à minha mente como uma chuva de pensamentos, uma chuva de emoções, me emocionei demais. Né? E eu me lembro que depois daquele dia, né, nós logo fizemos a renovação de votos, eu e a Sheila, que coincidentemente ou não, foi no dia 29 de junho de 2024, e nós estamos abrindo a igreja no dia 29 de junho de 2025. Glória a Deus, aleluia. Acredito que Deus, né, tem algum propósito em tudo isso, né, mas teve essa coincidência. Então Deus, ele falou comigo várias coisas sobre como ele queria que a igreja funcionasse. Eu sintetizei tudo isso, várias pessoas foram confirmando, até o irmão Francisco sonhou com essa igreja antes, né, há um bom tempo antes, e eu preciso dizer para vocês como que essa igreja vai funcionar. A vocês, alguns irmãos que estão aqui congregam em outra igreja, né, mas é necessário que até mesmo para aqueles que nos assistem online, vocês saibam como a nossa igreja vai funcionar, porque muitas coisas aqui não vão ser como as outras igrejas. Nós vamos ser diferentes, em nome de Jesus. E, inclusive, né, voltando um pouco atrás, talvez uma palavra, né, uma expressão que possa resumir aquilo que eu sou, né, e aquilo que eu vivo, né, seja convicção. Eu sou um homem convicto daquilo que eu acredito, né, daquilo que eu penso. Então, dificilmente, né, a não ser que Deus me direcione aquilo, né, eu mudo de posicionamento. Né? Então, se eu tenho um posicionamento de acreditar em Cristo, de morrer por Ele, se for necessário que eu morra por amor a Jesus Cristo em algum momento, meus irmãos, eu vou morrer em nome de Jesus, eu creio que todos vocês também. Então, eu não estou aqui para agradar a nenhum de vocês. Se for necessário, em algum momento, eu fazer alguma coisa que vocês não vão gostar e vão sair daqui, eu vou fazer mesmo assim, porque meu objetivo é agradar a Deus. Se meu objetivo fosse agradar a vocês, aos homens, até mesmo a minha família, eu não seria servo de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo disse também. Então, em nome de Jesus, é necessário que vocês, e até mesmo os outros que vierem, se vier, né, que tenham essas convicções em vossas mentes. Em primeiro lugar, nós temos lá no nosso site todas as coisas que eu vou falar para vocês. Não vou falar tudo, vou procurar ser o mais breve possível, né? Mas como é o primeiro culto, como eu já disse, acho que é importante, né, eu deixar claro todas essas coisas para vocês. Em primeiro lugar, a nossa igreja ela vai ser fundamentada em 4 pilares. Primeiro pilar, porque servir a Deus é simples. Nós vamos procurar, meus irmãos, em nome de Jesus, seja nós aqui sendo bem poucos, seja a gente tendo congregações, tendo um templo grande, não importa, né? Nós vamos procurar sempre trabalhar sobre a premissa de sermos uma igreja simples em nome de Jesus. Sem extravagância, sem entretenimento, sem modismo, sem luzes, sem paredes pretas, sem nada disso. Né? Nós vamos procurar ser simples em nome de Jesus Cristo em todo e eternidade. Por quê? Porque o nosso foco não deve estar na terra, nas coisas deste mundo, mas sim no céu. E o importante, meus irmãos, não é que nós tenhamos o máximo de pessoas congregando aqui com a gente. O importante é que nós, em nome de Jesus, venhamos a ir para o céu em nome de Jesus. Se a irmã Maria está lá na Arca do Concerto, o irmão Cleison está na igreja do Cildo Malafaia, esqueci o nome agora, não importa. O importante é que no final nós estejamos na glória com o nosso Deus, em nome de Jesus. Terceiro pilar, em defesa do evangelho genuíno. Né? Então nós acreditamos nas Escrituras Sagradas, acreditamos que ela deve ser a nossa base de fé, acreditamos que nós não podemos ir nem além e nem aquém das Escrituras Sagradas. Então nós vamos aqui defender o evangelho genuíno, verdadeiro e bíblico em nome de Jesus, não fugindo nem para a direita nem para a esquerda, mas procurando estar no caminho que é reto, estreito e direito em nome de Jesus. Quarto pilar, oração, jejum, evangelismo e pureza. Então a nossa vida deve ser fundamentada nessas 4 coisas, nas belas obras, né, que o apóstolo Paulo ele nos anuncia. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós não somos nem cristãos, porque nenhum homem na face da terra consegue permanecer de pé diante de Deus sem uma vida de oração. Se você não ora, você não vence o pecado, você trata mal a sua esposa, você maltrata os seus filhos, você não consegue suportar a tentação lá fora. Né? Então, sem oração, não existe cristianismo. E nós precisamos também jejuar, evangelizar e ser puros em todo o nosso comportamento, em nome de Jesus. Esses são os 4 pilares da nossa igreja. Com relação à confissão de fé, que muitas igrejas têm, né? Não muda praticamente nada. Né, mas eu fiz questão de criar também algumas doutrinas,
né, não que sejam diferentes, né, mas para ressaltar algumas coisas, principalmente, que nós não vamos aceitar aqui. Não tem todos aqui, lá no nosso site, para quem quiser, tem até um QR Code ali fora, né, no nosso site tem todas essas coisas que eu estou anunciando para os irmãos, vocês podem ver a qualquer momento, né, e eu resolvi trazer aqui para vocês os mais importantes, né, para que vocês fiquem cientes, né, de como que vai funcionar a nossa igreja em nome de Jesus. Primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos, sobre eventos, programações, etc. Nós, como eu já disse, inclusive que é um dos nossos pilares, né, porque servir a Deus é simples, nós não vamos ter como premissa ou como base na nossa igreja, né, eventos, congressos, seminários e todo esse tipo de coisa. As nossas programações aqui serão as nossas programações regulares, os cultos, evangelismos, assim que estivermos prontos, cultos de oração, né, mas nós não vamos arrecadar dinheiro para fazer congresso ou qualquer coisa do tipo, nós vamos cultuar o nome de Deus em nome de Jesus, sem extravagâncias e com simplicidade em nome de Jesus. Ponto 2. Departamentos. Nós não somos uma igreja departamentalizada. Ou seja, não vai ter, a não ser que Deus me direcione posteriormente, né, mas a princípio, nós não vamos ter departamento de mulher, de criança, de jovem, de adulto, de não sei o quê, um líder para cada um. Nós não vamos ter isso. Vamos todos juntos, cultuar a Deus juntos. Criança vai cultuar a Deus com a gente. Não vai ter professora de criança que vai perder o culto todas as vezes. Mas todos nós vamos cultuar a Deus juntos, aqui em nome de Jesus, né, simplificando a nossa estrutura em nome de Jesus. Inclusive, com relação a esse ponto, nós não teremos também um ministério ou uma equipe de louvor. Diferente, né? Eu sei. Mas nós não teremos um ministério de louvor, né? Mas os irmãos, né, que quiserem louvar, como a Shirley vai louvar, vocês vão ter toda a liberdade para ensaiar em casa, se reunir para ensaiar. Mas nós não vamos ter uma equipe oficial de louvor. Quem quiser ensaiar, ensaiar por si mesmo, trazer um louvor, né, fica à vontade. Amém. Mas, como eu já disse, nós não somos departamentalizados. Nós estamos aqui simplesmente reunidos para cultuar o nome de Deus. Da forma mais simples possível, em nome de Jesus. Agora, dízimos e ofertas. Aqueles, né, que são de outra igreja, não se ofendam, mas nós temos ali, inclusive, um gasofilaço, no qual está escrito ofertas livres e voluntárias. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero falar com bastante ênfase, mas nós não acreditamos que o dízimo seja uma doutrina neotestamentária. Nós não acreditamos que o homem seja obrigado a tirar 10% do seu salário e dar para a igreja, e se ele não der, ele vai para o inferno. Nós não acreditamos nisso. Aleluia. Nós não acreditamos nisso. Então, você é livre. Se você quiser ofertar, você oferta. Se você der o seu dízimo, não der o seu dízimo, não me interessa. Inclusive, nós não temos também momento de oferta durante o culto. Nós não vamos fazer um louvor para colher ofertas e coisas desse tipo. Eu quero ser bem claro aqui. Não me interessa se você ofertou, não me interessa se você deixou de ofertar, o ofertório está ali, né? Não vai ter aquele, eu não sei como é que chama, irmã Josiane sabe? Como é que é aquele papelzinho? Salvo, né? Salvo. Não vai ter salvo para você anotar o dízimo de vocês e me entregar, não vai ter nada disso. Se vocês quiserem ofertar, está ali. Nós, né, vamos ser irmãos do mesmo jeito, vamos para o céu da mesma forma. Né? Vocês têm que ofertar conforme aquilo que Deus colocar nos vossos corações em nome de Jesus. E nada de 10%, nada de obrigatoriedade, nem nada disso. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu quero, ao longo dos cultos, né, falar mais detalhadamente sobre cada um desses pontos, falar por que eu acredito assim, trazer a base bíblica. Né? Mas se eu trouxer aqui, com certeza vai ficar um pouco maçante, não acredito que seja o momento. Mas a gente vai falar sobre tudo isso com mais calma posteriormente. Aleluia. Outro ponto, bem simples, né? Questão de uniforme. A princípio, nós não vamos ter uniforme, não vamos aceitar uniforme de tipo nenhum. Então, meus irmãos, a questão é simples. Nós vamos ser simples em nome de Jesus. Então, sem uniforme, eu já fui em muitas igrejas que a questão de uniforme dava confusão, né? Aí tem que comprar uniforme, aí os irmãos têm que pagar. Então, não vai ter nada disso. Vamos ser uma igreja simples em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mulheres, nós temos, né, alguns pontos, né, com relação às mulheres, né, alguns pontos simples. Né, a mulher, nós temos uma estrutura de cargos simples também, pastor, presbítero, diácono e missionário. Né. A mulher, conforme nosso entendimento bíblico, ela só não pode ser pastor e nem presbítero. Nós não vemos base bíblica para isso nas escrituras sagradas, mas ela pode ser consagrada a diácono. E nós temos um entendimento também de diferente do que seja um missionário.
Nós não acreditamos que missionário ou missionária, né, é uma pessoa que vai, porque fala bem, é consagrada, que está aqui, não. Nós acreditamos que uma pessoa, para ser consagrada missionária, é uma pessoa que realmente consagrou sua vida de alguma forma, né, para levar o evangelho lá fora em nome de Jesus e não aqui dentro. Então esse é um missionário de verdade, não alguém que, né, tem capacidade de pegar um microfone e falar. E as mulheres, então, elas não podem ser pastoras nem presbíteras, não vemos base para isso nas Escrituras Sagradas, e elas não podem pregar. Só quem pode pregar é o homem, como nos diz lá o apóstolo Paulo, nas vossas assembleias, que as mulheres não ensinem e nem dominem o homem. As irmãs podem participar, podem trazer um versículo, podem falar, podem louvar, testemunhar, só não vão poder pregar com base naquilo que nós acreditamos nas Escrituras Sagradas. Na verdade, é muito claro o ensinamento, e não convém a mim decidir se é certo ou errado. Eu estou somente aplicando aquilo que eu creio que está nas Escrituras Sagradas. Aleluia. No caso, ela não pode pregar para os homens, mas para as mulheres. Exatamente. Se nós tivermos um culto de mulheres, uma reunião de mulheres, aí a mulher pode pregar livremente. Porque ela não pode pregar, quando for o culto para toda a Assembleia. Amém? Amém. Liderança. Eu queria ressaltar também esse ponto, até para quem nos vê online, quem assistir esse vídeo posteriormente. Nós não vamos ter assentos especiais para liderança, eu quero sentar junto com todos os irmãos, porque eu não sou melhor e nem maior do que cada um de vocês. Não é porque eu sou o pastor, para quem for congregar aqui, pelo menos, que eu não posso ser abençoado por vocês. Então eu posso abençoar vocês, eu posso ser abençoado, ajudando uns aos outros, que nós chegamos à eternidade em nome de Jesus. Então nós não vamos ter um altar com assento, eu vou sentar junto com vocês, aonde for, aonde Deus der um lugar para mim. Outra coisa mais importante que eu queria dizer é sobre a questão de obediência, submissão, e esse tipo de coisa. Sabe uma coisa que eu acredito, meus irmãos, é que muitas igrejas, pelas quais eu já passei, inclusive, os pastores, eles exigem uma obediência cega, que se você não obedecer o seu líder, não obedecer o seu pastor, a sua pastora, você está em rebeldia e coisa desse tipo. Sabe o que eu acredito? É que eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Que assim como Deus pode falar comigo, que Ele fala convosco também. Então, até botei no site, o nosso site, inclusive, lá para quem quiser ver, quem quiser ver, veja, em nome de Jesus. Vocês não são obrigados a me obedecer, e nem obedecer a ninguém. Vocês não são obrigados. Por quê? Porque existem muitos líderes maus no mundo, meus irmãos. Eu já passei por todos os cargos da igreja evangélica. Eu já fui consagrado a diácono, a presbítero, a pastor, e eu sei que muitas vezes os bastidores da igreja não é bom. E as pessoas que estão lá dentro, nos cargos de liderança, muitas vezes não têm intenções boas. E muitas vezes as pessoas que exigem obediência cega e ilimitada do povo, das ovelhas, elas não têm uma intenção boa. Porque quando você recomenda a alguém algo bom, algo edificante, a pessoa naturalmente, sem você obrigar, sem falar nada, ela vai fazer, porque ela sabe que é algo de Deus. Eles exigem obediência ilimitada, ou irrestrita, ou cega até mesmo, quando eles dão ordens que não são do agrado de Deus. E a pessoa sabe que é errado, mas ela acha que tem que fazer porque ele é o pastor, porque ele é o presbítero, ou coisa desse tipo. Então, em nome de Jesus, não interessa se eu sou pastor, se eu falar alguma coisa em algum momento que os irmãos entendam que não estaria certo, não faça em nome de Jesus. Porque eu não sou melhor que o Cleison, nem nenhum de vocês, em nome de Jesus. E se vocês estão em outra igreja, saibam disso. Em nome de Jesus. Não deixem, como dizem no mercado de trabalho, que uma liderança tóxica mine a saúde mental, a saúde física de vocês, e obedeçam a Deus. Se a liderança de vocês for direcionada por Deus, amém. Mas se não, tenham paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Indústria de carros. Alguns meses atrás eu visitei uma igreja com a minha esposa. Eu me lembro que lá no finalzinho do culto, o pastor ele foi chamar a liderança da igreja para orar por todas aquelas pessoas, pelo ano que se iniciava e tudo, mais novo ciclo. Eu lembro que praticamente metade da igreja foi lá na frente para receber a oração do pastor. E isso acontece em muitas igrejas. Nós vamos nas igrejas e metade dos irmãos, 30% da igreja, é líder, faz parte de algum cargo, é uma liderança e coisa do tipo. Nós, aqui, nós não vamos trabalhar com a indústria de carros.
não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com a menor quantidade de liderança possível. Eu me lembro lá de Atos dos Apóstolos, no qual nós tínhamos lá a igreja com 6 mil pessoas, e nós, para 6 mil pessoas, nós tínhamos 12 apóstolos e 7 diáconos. Nós não tínhamos ali, para 6 mil pessoas, 2 mil líderes. Muito menos do que isso. Então, meus irmãos, eu não vou dar um cargo para vocês, não vou consagrar vocês a qualquer coisa que seja, só talvez para segurar os irmãos na igreja, qualquer coisa do tipo, ou para agradar um, ou agradar ao outro, ou para agradar aquele que está o dízimo maior, ou qualquer coisa do tipo, até porque nós nem temos o dízimo, mas nós não teremos isso em nome de Jesus. Se nós consagrarmos um dia alguém a alguma coisa aqui na Santa Igreja Evangélica, vai ser porque nós tivemos um direcionamento de Deus e uma necessidade real, e não para agradar a seja quem for, em nome de Jesus. É verdade. Ponto polêmico agora, meus irmãos, quase terminando em nome de Jesus. Comércio. Isso aqui é algo que eu sempre repudiei seriamente. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de comércio, de venda, em nada desse tipo de coisa na igreja. Então aqui não vai existir bazar, não vai existir lavagem de carro, galinhada, rifa, arrecadação para fazer evento ou qualquer coisa desse tipo. Isso aqui esse tipo de coisa é inaceitável. Eu prefiro fechar as portas da igreja antes a trabalhar qualquer tipo de comercialização aqui em nome de Jesus. Como eu conversava com o irmão Carlos, converso direto inclusive, o Senhor Jesus, quando ele expulsou os mercenários do templo, aquelas pessoas, elas estavam vendendo coisas que tinham relação com o culto. Eles vendiam bois, eles vendiam pombas, e eles estavam vendendo ali, talvez pensando até que estavam ajudando o culto. Mas Jesus expulsou a todos eles. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, isso será algo inaceitável aqui na igreja. Nós não vamos trabalhar com nenhum tipo de comércio e nenhum tipo de venda. Não nos interessa, não nos importa. Mas pastor, o fulano de tal está fazendo, a igreja está prosperando, tudo. Não me importa. O importante é nós irmos para o céu em nome de Jesus. Deus nos livre de que a gente um dia vendendo ou fazendo coisas do tipo, a gente se encontra na mesma situação que Jesus, tendo que vir aqui expulsar os mercadores, derrubar as barricadas, expulsar as vacas, todo esse tipo de coisa. Então Deus nos livre disso. Não haverá nenhum tipo de comércio aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Outro ponto, meus irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, que o culto seja participativo, não formado por mim, não formado por nenhuma equipe. Então, o culto aqui, ele não vai ser formado pela liderança, mas ele vai ser formado por vocês que aqui estiverem em nome de Jesus. Então, nós vamos ter ali, eu vou fazer o início do culto, eu vou fazer a pregação, mas a maior parte do culto vai ser o irmão Carlos, quando vier trazendo uma saudação à palavra, o irmão Francisco, o Cleison, o irmão Josiane trazendo louvor, um testemunho, trazendo um versículo bíblico, a Shirley orando, os meninos cantando. Então, inclusive, pega minha Bíblia aqui, Carlos, por favor. Inclusive tem uma passagem, aleluia, Jesus. A gente vê que boa parte das igrejas, os irmãos, principalmente as que são mais tradicionais, os irmãos acabam não participando do culto. O ministério de louvor, e depois já vem o pastor pregando. Deixa eu abrir aqui 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. Então, nosso objetivo é esse: dar a oportunidade para os irmãos glorificarem a Deus juntamente conosco. O culto não é nosso, o culto é vosso em nome de Jesus, e vamos adorar ao nosso Senhor em nome de Jesus. A gente só tem um ponto com relação a isso, meus irmãos, é que a igreja ela tem um posicionamento muito forte com relação a defender o evangelho. A gente sabe que a gente não controla quem vem, muitas vezes não controla quem aceita a oportunidade, e talvez algumas coisas que forem ditas aqui possam estar em desacordo com aquilo que nós acreditamos. Se em algum momento alguém falar alguma coisa, alguma doutrina que seja fora do evangelho, eu vou ter que, com todo amor e com todo cuidado, apresentar diante da igreja que esse não é o nosso posicionamento. Mas talvez alguém fale ou diga, pastor, mas o senhor poderia fazer isso, talvez depois do culto, chamar a pessoa e falar para ela. Eu vos digo que não. Por quê?
Porque se alguém vem aqui e fala alguma coisa, até mesmo porque nós fazemos uma transmissão online, alguém vem aqui e fala alguma coisa, né, para 30, 20 pessoas, né, fica a impressão de que aquele é um posicionamento da igreja. Então, se alguém falar aqui alguma doutrina que seja desalinhada com aquilo que nós acreditamos, eu vou precisar exortar a igreja e corrigir aquele ensinamento com todo amor e com todo cuidado, mas eu vou precisar fazer isso. Já quase finalizando, meus irmãos, né, outra questão também, né, sobre o apóstolo Paulo fala sobre as doutrinas ecléticas e estranhas, né, assim como nós não vamos aceitar, né, o comércio e a venda na igreja, nós não vamos aceitar também doutrinas ecléticas e estranhas, né, nós vamos aceitar aquilo que está nas escrituras sagradas. Então está fora do evangelho, né, está fora da Santa Igreja também. Então, guarda do sábado, dízimo, quebra de maldições, né, objetos ungidos, vassoura ungida, sal grosso, todo esse tipo de coisa, né, está fora da Santa Igreja e vai ser completamente inaceitável. Nós acreditamos que servir a Deus é simples e que até mesmo uma criança, se colocar os seus joelhos no chão e orar, né, ou até mesmo orar deitado, como o irmão Carlos falava, né, ela pode encontrar a Deus e ter uma experiência com o Eterno em nome de Jesus. Amém? Então nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, seja de quem for, de alguém que se autodenomine pastor, ou enfim. E, para finalizar, né, nós não temos nenhuma exigência com os irmãos, aqueles que vierem aqui, né, com relação às vestimentas. Né? A gente recomenda, claro, né, como nos diz as Escrituras Sagradas, que os irmãos se vistam, tanto homens como mulheres, né, com decência e com modéstia. A gente só pede, em nome de Jesus, que principalmente aqueles que forem aceitar as oportunidades, né, que eles estejam vestidos justamente com modéstia e com decência. Né? E com relação a isso, modéstia e decência, né? Não necessariamente a modéstia e decente é uma saia grande, como a Cília está vestida agora, com uma blusa até a manga, até o pulso, né? Mas às vezes a mulher, ela pode, por exemplo, colocar uma saia, uma calça que não seja apertada, né? E que não delineie todo o seu corpo e ela esteja vestida de modo decente. Então não é uma questão do tipo de roupa, ela pode usar uma saia que seja completamente indecente, não é verdade, irmão Francisco? Então a questão é o bom senso. Né? Então, a gente não vai exigir, não vai obrigar ninguém a vestir a nada, até porque nós nem vamos ter carteirinha, né, de membro ou coisa desse tipo. Quem quiser vir, quem quiser continuar conosco, está livre, né, em nome de Jesus. A gente só pede, né, que se alguém for vir aceitar a oportunidade aqui na frente, esteja vestido de forma modesta e decente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, acho que dá para ver que a gente tem algumas diferenças significativas com relação a vários ministérios. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Glória a Deus. Amém. Bom, nós vamos ter várias oportunidades, né? Quem quiser falar, questionar, conversar sobre qualquer uma dessas coisas, fica à vontade, em nome de Jesus. Dito tudo isso, né, vamos voltar ao culto, em nome de Jesus. Né, eu devolvo a palavra para Shirley, estar conduzindo e passando a oportunidade para os irmãos, em nome de Jesus. Cleison, graças a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu passo a oportunidade agora para o irmão Carlos. Amém? Vamos receber o servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento os amados irmãos aqui de Jesus. Amém? Amém. Amém. O que o irmão acabaram de falar, logo no início que ele deu a oportunidade, muitas coisas que ele falou aqui, eu comentei com a irmã Lazé ontem. Sobre o caso da mulher, de um rapaz, mas na Bíblia não tem nada que certifique que a mulher tem poder de autoridade do homem. De mulher consagrar pastor. E aqui fica assim, sobre também o dinheiro da ovelha nas igrejas. Isso aí nunca deu para mim. Eu sempre questionei, eu sempre vou pegar, eu estava sempre postando com a irmã Mazé, por causa dela. Não concordo, porque Jesus chama o povo. Eu digo isso, calar, mamãe. Eu chamo isso com autoridade porque está escrito. Chama de ladrões. Confio nos 4 evangelhos. Se está nos 4 evangelhos, é para alguém que lê para entender que ele não quer. Isso eu pego lá na igreja, por onde eu passo. Eu sou muito de visitar a igreja. Eu vou lá, não vai lá quando dá oportunidade. Fica no meu cantinho. Aí eu todo simplesinho, a roupa dos igrejas. Só vamos bater com ele aqui. Ei, assim o senhor está deixando de dar uma oportunidade. Aí eu digo, não sei nem falar. Aí quem me chama? Mas Jesus dá poder, o Criador dá poder você falar.
Só abre a boca. Aí eu corro pra dentro, meu velho. Aí eu falo mesmo. Eu falo mesmo que eu tenho que falar a verdade, meus irmãos. Verdade. Eu tenho que falar, porque se eu não falar a verdade, para agradar o pastor, o direito, quem quer que seja, eu não vou comer o melhor da terra. Eu não vou participar do banquete, não vou participar da ceia, da boda do cordeiro. Por quê? Porque eu estou ajudando ele, compartilhando com ele. Porque eu entendo que a Bíblia está sendo contra algo, eu vou partilhar só porque é bonitão, é pastor. Eu falo, não, eu nunca acabaram de falar. Tipo assim, de não aceitar. Eu, pelo menos, não aceito. A minha irmã diz, não, Deus, se você for, a bênção não vem para mim, eu tenho comigo com ela. Eu vou cortar a sua bênção. Ela, não, Deus vai ter que dar, mas não ajuda. Se você está com colar para ali, se você, que na primeira irmã, acho que a irmã sabe disso, que dava aquele blocozinho, 10 galinhadas para vender, igual você não vai, como você não precisa? Alguém não precisa não. Aí eu sempre falava que o Criador, quando chamaram a Moisés para o povo do Egito, o povo teve sono, teve sede, e o Criador estava lá. Toca na água. Deve estar comentando no mentor, né? Toca na rocha. Fala com a rocha, fala com a rocha, ele bateu foi com ira. Ah, né? Vai perder. É tão tal que ele não perdeu a oportunidade, não teve a chance de tomar posse da terra prometida. Até também pela idade. Então são as coisas de outro que eu tenho um chamado, e meu chamado não é para os pequenos, é para os grandes mesmo. Para que eles venham abrir os olhos que não é o melhor da terra. Eu falei mais cedo, não sei se eu falei para o irmão, eu sou de oração, eu sou do monte. Aí eu estou falando com aqui, aí começa a falar encostar um, eu fico até com medo. Eu penso, não está chorando, isso é comigo. Sabe, não, eu sou pastor. Eu digo, aí o papai disse lá para meu pai, por isso aqui. E o senhor revela, mas tem coisas que o senhor revela, eu digo, meu filho, é assim, vai chorar. Aí, rapaz, que é isso? Não, isso é o Criador. O que é que você faz? Eu só faço orar. Eu tenho o senhor para falar algo de mim, para me beber o melhor da terra. Eu não sou nem maluco, né, velho? Se eu estou sabendo, eu vou fazer algo para me agradar, para me mostrar que sou cara. Eu sou um cara mais de pau. Aí alguém tem que dizer, você tem que usar aquele óleo de peroba, tem? Entendeu? Então, irmão, eu vou parar por aqui, porque se eu continuar a falar com o senhor, vai só enchendo aqui, aí toma um tempo, aí tá na hora do feijão, se der tempo que fazer o chá, e muito obrigado pela oportunidade. Quem sabe da nossa oportunidade, aí sim, eu vou abrir a boca. E nem vou orar, o senhor nem pode esperar quando eu chegar bem aqui. Pá, fala algo, tá bom, eu vou falar. Com autoridade. Amém. Para que umas pode me abrir os olhos para o melhor da terra. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. E amém, pastor. Que o Senhor abençoe toda a família do Senhor, Amém. 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 Glória a Deus. E na próxima vez eu louvo. Amém. Louvo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero passar a oportunidade para o irmão José, já seja a oportunidade agora. Está com o Nicolas, né? Então vamos receber a irmã Josiane, glorificando o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu confesso que eu não tinha separado nada, mas quando eu cheguei aqui, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está lá em Salmo 74, 26, que vai dizer assim: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e da minha porção para sempre. Então, meus irmãos, por mais que a gente fique fraco às vezes, triste, né? Mas a gente tem um Deus que Glória tudo pode, a Deus. né? Que nos sustenta, que nos reveste a cada dia, né? Igual o pastor Vinícius, a irmã Chile, sabe a situação que eu passei com o Nicolas. Passei muito mal no hospital, fiquei 15 dias internada, tive parada cardíaca. E ele sempre orando ali, me ajudando em oração, né? Eu sou muito grata a Deus pela vida deles, eu estou muito feliz. E o pastor Vinícius, que você finalmente tomou a decisão, né? De abrir a igreja. E assim, queria lhe dizer de todo o coração que eu concordo com cada tópico que o senhor falou aqui. Chega, eu senti meu coração alegre. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, como a irmã Shirley, o senhor sabe, eu venho de um lugar que muito ferida. Então, assim, para mim, foi Deus purinho que falou: você vai lá para o pastor Vinícius e para a irmã Shirley, que não vai ter mais nada de dor, nada disso. Amém. Amém. A gente, ser humano, nós somos falhos, né? Igual eu falei para a irmã Shirley, eu posso lhe magoar,
você pode me magoar, mas a gente tem liberdade para conversar. Ó, meu irmão, não gostei disso. E assim, gostei muito das suas posições, gostei muito mesmo que Deus vai abençoar grandemente a igreja de vocês, em nome de Jesus. E quero dizer que eu vou estar sempre por aqui. Falei para ele, não vai se livrar de mim, não. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. O irmão Francisco aceita a oportunidade para falar algo, para fazer uma oração depois. Amém. Amém. Cleverson. Glória a Deus. Então vamos receber o servo do Senhor. Glória a Deus. Fica à vontade. Obrigado. Bom, apareceu irmãos. Amém. Eu aceitei mais para Dar um testemunho. Isso é um pouco complicado, mas. Amém, Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Eu não consegui falar. Pai. Pai, Deus dê força, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu Aleluia. conheci essa família através do cunhado deles, né? O Orley. E conheci a irmã da Shirley. Enfim, hoje estamos orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pretendo me casar com ela. Amém. E depois que eu entrei para essa família, coisas grandes aconteceram, assim, impressionante. Glória a Deus. Enfim, resumindo, meu pai adoeceu, né? Ele está com entupimento das veias do coração e fez a cirurgia anteontem. E assim, Aleluia, Jesus. é interessante que passei por várias igrejas também e tal, e muitas vezes, quando a gente precisou, não teve, né, certo apoio. Meu pai teve problemas espirituais, como várias vezes foi possuído pelo inimigo, entendeu? E quando precisei de ajuda, os irmãos simplesmente falaram que era só para eu orar, né? E quando eu pedi oração para os irmãos, para o pastor, para a Shirley, para a família toda, todos nós entramos em uma corrente de oração. E foi incrível o que Deus realizou ali no hospital. Glória a Deus. Meu pai fez 75 anos. Comemoramos o aniversário dele no hospital. Glória a Deus. E, sinceramente, eu não estava querendo que meu pai iria passar dessa, não. Eu achei que ele iria morrer, sinceramente. Porque tem momentos que a gente fica muito fragilizado e chega a não acreditar, né? Mas sabendo que Deus pode agir, pode fazer. Mas, num certo momento, eu fiquei um pouco atribulado, sabe? Se consegui dormir e tal. Mas Deus fez a obra. Eu pedi oração, o pastor orando, a Chico, toda a família. E ele fez a cirurgia, foi um sucesso. Né? Tá cuidando agora, graças a Deus. Está cuidando agora de uma infecção urinária que está sendo pus. Pela urina está sendo muito pus, né? E como fez uma cirurgia recente, o meu maior medo era de uma infecção generalizada. Só que eu não falava isso para ninguém, né? A nossa preocupação era essa, porque uma cirurgia dessa abriu ele todo, né? Do peito até o umbigo, e tirou veias do antebraço, da coxa e do pé, da parte de cima, para fazer uma ponte de safena, né? Então é uma cirurgia muito delicada pela idade e tudo, mas deu tudo certo. Glória a Mas eu Deus. estou aqui para agradecer mais pela família, Aleluia. por terem me acolhido, né? E terem estado dispostos a orar juntamente comigo, com a família. Então, e tudo que o senhor falou também, no geral, foi de Deus. Porque são pontos realmente que às vezes nós ficamos presos por causa de lideranças. E nem sempre aquilo é o que Deus quer para a igreja, né? Mas sim coisas que vêm do homem, partem do homem. Então nós temos que ter esse discernimento, né? De que o Senhor era simples, ele não inventava nada, ele não criava nada dele, mas tudo vinha do Pai, e era simplicidade, como o pastor falou. Glória a Deus. Então isso é muito importante. Muitas vezes nós julgamos algo, por Glória a exemplo, Deus, aleluia. podemos até ter julgado algo que o pastor falou, mas sem conhecer a palavra, mas sim preso naquilo que o homem trouxe. Vocês me entendem, irmão? O pastor falou que está na palavra. Muitas vezes nós estamos presos àquilo que nós aprendemos na tradição.
Né? Agora, se nós formos ler a palavra, nós vamos entender que está dentro da Bíblia. Né? Verdade. E é isso, irmãos, para não prolongar muito, eu quero só agradecer pelas orações, dizer que meu pai está muito bem. Glória Se a está se Deus. recuperando, ontem já não saiu o pulso, né, da urina. Oh, glória, Então, aleluia. olha, Deus está agindo assim, e a cicatrização está sendo muito rápida. Glória a Ontem ele Deus. caminhou, teve banho de sol, então aos poucos está se recuperando bem. Glória a Deus. Desculpa aí, mas saiu. Tá curado. Achei que não fosse Deu conseguir. conta. Obrigado. Glória a Assim, ó. Deus. Amém. A paz do Senhor. Aleluia. Nós estamos alegres, viu, Cleverson, pela recuperação do seu pai. Glória Em a nome Deus. de Jesus, ele vai completar essa obra. Tá Passo a oportunidade agora para Tabita estar lendo um versículo, falando algo da parte do Senhor. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Eu vou ler Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas a lei Não a lei. não há lei e os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e concupiscências. E concupiscência. E concupiscências. Essa palavra é difícil. Glória a Deus. Amém. Amém. Eita glória, Deus é fiel. Glória a Deus. Como a hora já está se avançando, né? Vamos passar então para o Vinícius estar trazendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos Amém. receber ele glorificando a Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, mais uma vez. Amém. Amém. Aleluia. Muito feliz com a participação de cada um dos irmãos. Vou ficar no aguardo da palavra do irmão Francisco também, em nome de Jesus. E aqueles que forem estar vindo conosco vão sempre se preparando, sempre pensando, pedindo a Deus uma palavra, né, para falar comigo, para falar com os outros, em nome de Jesus. E que Deus possa estar edificando uns aos outros através de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqueles que puderem, quem não tiver Bíblia, tá? Tem aqui, se vocês precisarem. Mas aqueles que puderem, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Colossenses 3, 23 e 24. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Mais uma vez. Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não como para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, nesta manhã nós te glorificamos, Deus. Obrigado, Senhor, porque depois de um ano o Senhor dá a graça destas portas se abrirem. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão conosco aqui hoje, em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus, sejamos em 2, sejamos em 4, sejamos em 20,
Que nós possamos, em nome de Jesus, sempre servir ao Senhor com simplicidade. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, me dar um puxão de orelha, até mesmo por meio dos meus irmãos, se eu fugir desta doutrina em algum momento, em nome de Jesus. Mas nos dá força, Pai, e em nome de Jesus, certo de que Satanás se levantará e tentará fazer de tudo possível para nos atrapalhar e incomodar. Eu repreendo todo o poder do inferno, que toda força do maligno seja repreendida e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Que toda artimanha, todo engano, todo pensamento de Satanás seja repreendido agora, em nome de Jesus. Senhor, inclusive eu te peço em nome de Jesus, que se houver alguém aqui hoje que não nasceu de novo, que não te conheceu de verdade, dá esta graça, meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir verdadeiramente a tua presença e estar preparados para a tua volta, em nome de Jesus. Como diz tua palavra, só mais um pouquinho, só um pouquinho, e o Senhor voltará e não tardará. Em nome de Jesus, Senhor, que todos aqui estejam preparados para a eternidade, em nome de Jesus. Que nenhum fique para, em nome de Jesus, neste mundo depois que o Senhor voltar, mas que todos venhamos, como disse o irmão Carlos, a ceiar na eternidade, a ceia contigo e a tomar do pão e do vinho, em nome de Jesus. Senhor, me dá a graça, em nome de Jesus, para ministrar a palavra nesta manhã, e que não sejam palavras simplesmente minhas, mas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar, meus irmãos, fique à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que nós não vivemos dias fáceis. Muitas coisas têm acontecido pelo mundo, muitas evoluções tecnológicas, né? E os homens estão cada vez piores, cada vez mais maus, como nos diz, inclusive, né, uma das coisas que nós acreditamos e temos convicção de que de fato nós estamos no fim dos tempos, é porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, né, ele disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos de fato esse esfriamento, né? Nós vemos filhos contra pais, pais contra filhos, nora contra sogra, né, e todo esse tipo de coisa. Né? Mas o pior que eu vejo em tudo isso, né, não é nem o esfriamento do amor das pessoas que estão no mundo, né? Mas talvez quando nós lemos aquela passagem, nós pensamos que o amor de quem vai esfriar, né, vai ser o amor das pessoas que estão no mundo lá fora, que não conhecem a Deus. Né? Mas o pior de tudo isso é que a gente vê que o amor está se esfriando também dentro das igrejas. Quantas confusões, quantas desordens. Eu passei por incontáveis igrejas ao longo da minha carreira de fé, né? E quantas confusões eu me arrumei, né? Às vezes muitas delas simplesmente por me posicionar, como eu me posicionei aqui e anunciei para cada um de vocês aquilo em que eu acredito. E muitas vezes, quando a gente se posiciona sobre algo que não está alinhado com uma determinada igreja, nós encontramos inimigos. E eu tenho vários inimigos por várias igrejas pelas quais eu passei. Existem pessoas que me detestam, já falaram até de me processar, meus irmãos. A igreja que eu pastoreei, né, há vários anos atrás, eu saí de lá sobre ameaças de ser processado, né, justamente porque eu me posicionei sobre aquilo que eu acredito na época, foi sobre a questão do casamento, né, que uma mulher deve firmar o casamento e permanecer juntos até o fim, né, e eu recebi ameaças de processo, né, por conta disso. Né, então, né, não está fácil. A gente às vezes entra na igreja com a perspectiva, né, de ser tratado, de encontrar pessoas boas que vão nos ajudar, e às vezes a gente encontra mais problema ainda. Lá no meu trabalho, para os irmãos terem ideia, a equipe lá é de uns 8 mais ou menos, eu conversei com uns 4 sobre isso, e 4 são pessoas que vieram de igrejas, que estão machucadas, que saíram de igrejas, né, que hoje às vezes nem congregam porque se decepcionaram demais, e que viram coisas na igreja que muitas vezes eles não veem nem no mundo. Nem no mundo eles veem. E aí, esse é o pior, porque se nós tivéssemos uma igreja que fosse referência, o mundo poderia estar destruído, desgraçado, né, em trevas como fosse, mas haveria um lugar de luz. Mas está cada vez mais difícil nós encontrarmos esta luz, até mesmo na igreja. Às vezes nós encontramos inimigos na igreja, mas não encontramos a paz do Senhor. E muitas vezes esses que estão na igreja, sabendo que eles estão fazendo coisa errada, e aí os membros vão questioná-los, eles falam o quê? Eles falam o seguinte:
Fala, olha, você não tem que olhar para a liderança, não tem que olhar para quem está lá na frente, mas tem que olhar assim para Cristo. Isso é verdade, mas muitas vezes as pessoas que estão lá na frente fazem todo tipo de atrocidades que não deveriam fazer em nome de Deus, e elas se justificam com isso, dizendo que você tem que continuar congregando em um lugar que não está sendo bom para você, mas eles estão completamente, né, avessos às escrituras sagradas. Né? Então a gente tem que olhar para Cristo, mas muitas vezes o lugar que a gente está não está nos fazendo bem. E a gente às vezes precisa sair, precisa orar a Deus e tomar um posicionamento para as nossas vidas, para procurar um lugar que seja agradável a Deus. Acaso nós ficaríamos ou congregaríamos em um lugar no qual Deus não é louvado, o Senhor não está ali, né? E nós vamos ficar ali simplesmente porque nós não devemos olhar para o homem, né? Antes, nós devemos congregar em um lugar no qual, em nome de Jesus, o nome do Senhor é verdadeiramente louvado e glorificado, e o Evangelho é pregado sem acepção de pessoas. O mundo está mal, meus irmãos. A igreja também não está muito sadia. Mas agora, esse não é o ponto mais relevante. O mundo pode até estar mal, a igreja pode até não estar bem, mas e nós? Como estamos? A Escritura Sagrada nos anuncia que nós devemos ser como estrelas brilhantes no meio de uma geração má e pervertida. Então, independente de como está a igreja, independente de como está a nossa família, independente de como está o mundo, sabe o que é relevante, o que nós podemos mudar hoje aqui? A nós mesmos. Amém. Se a igreja está em trevas, se o mundo está em trevas, nós temos hoje o poder de mudar a história das nossas vidas e por meio da mudança da nossa história, fazer a diferença nesse mundo mau e pervertido. Se nós não conseguimos mudar a igreja, se nós não conseguimos mudar a nossa família, nós podemos mudar e quem sabe a nossa luz vai brilhar tanto que vai impactar outras pessoas, que vai iluminar as nossas famílias, vai iluminar as nossas igrejas em nome de Jesus e a treva vai diminuir cada vez mais. Esse é o importante, esse é o relevante em nome de Jesus Cristo, que nós, né, venhamos a viver uma vida digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido, inclusive, a mim também, essa palavra também vem para mim, né, como os pregadores muitas vezes costumam dizer, a espada corta para os dois lados, para ir, para cá. Né, essa palavra Deus falou comigo alguns meses atrás, né, eu reservei ela para esse momento. Né, como está a nossa vida? Como nós temos servido a Deus? Quem somos nós hoje, meus irmãos, em nome de Jesus? É muito fácil para a gente, né, colocar a culpa na igreja que nós congregamos, colocar a culpa na situação das nossas vidas, nos problemas terríveis que nós enfrentamos. Mas se nós olharmos para aqueles homens que escreveram as Escrituras Sagradas, quanto o apóstolo Paulo não sofreu. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo chegou a passar fome, ele foi apedrejado, dado como morto, perseguido, pulava de cidade em cidade sendo perseguido, simplesmente porque ele anunciava o Evangelho. Quantas noites de frio ele foi açoitado, preso com Silas em uma prisão. Quanto aquele homem não sofreu? Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui chega aos pés do sofrimento que aquele homem teve. Mas ele é um homem que ele tinha tanta convicção de estar vivendo uma vida correta que ele ordenava, orientava os homens: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia que a sua vida espiritual estava bem diante de Deus. Ele se conhecia, ele se entendia, ele sabia que ele estava servindo a Deus com todas as suas forças e com o seu melhor. E como ele mesmo disse, ele disse que sabia viver tanto na bonança, tanto na fartura, como na ausência de recursos. Não interessava para ele se tinha comida na mesa ou não, irmão Carlos. Se a geladeira ou a despensa estava cheia ou não. Não interessava nada disso para aquele homem. Ele tinha uma convicção e um propósito. Ele estava na prisão, estando diante de uma multidão pregando o Evangelho. Ele tinha um propósito na vida e era qual? Estar firme diante de Deus. Completar a sua carreira diante do Senhor. Por quê? Porque para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque o apóstolo Paulo entendeu que a vida do homem aqui não é o ministério, não é o pastorado, não é o cargo, não é a posição, não é o dinheiro, nada disso importa. Aleluia. Porque no final das contas, meus irmãos, a única coisa que vai ficar é o nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não importa hoje se o nosso pastor antigo, a nossa igreja antiga, ou seja lá o que for, era ruim ou deixou de ser ruim. O que importa é que nós precisamos estar bem. Nós precisamos ser estrelas brilhantes neste mundo em nome de Jesus. Levar a luz de Cristo aonde quer que nós formos. Que quando nós passarmos em nome de Jesus, o odor suave e agradável do perfume de Jesus Cristo seja exalado. Que as pessoas possam olhar para nós, ver a diferença, ver que nós temos o Espírito de Cristo vivendo dentro de nós, em nome de Jesus. Esse é o importante e o relevante. Nós não vamos conseguir mudar o mundo inteiro, mas mudemos em nome de Jesus a nós mesmos. E mudando a nós mesmos, nós vamos conseguir em nome de Jesus mudar aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Aleluia. E como eu já disse aqui na minha primeira participação, ou segunda, eu não sou melhor do que os irmãos. Os irmãos também têm toda a autoridade, todo o poder. Não existem mais intermediários, não existem mais mediadores entre Deus e os homens. O Espírito de Cristo está em vós. Vocês têm autoridade para repreender espíritos imundos. Deus deu autoridade a todo aquele que crê para pisar em serpentes e escorpiões. E nós não precisamos e nem dependemos mais de um sumo sacerdote no qual nós devemos ir e colocar as nossas ofertas. Não, esse sumo sacerdote agora é Jesus Cristo, o único que deve ser adorado. Aquele diante do qual todo joelho se dobrará em nome de Jesus, que tem um nome que está acima de todo nome. Amém. Por isso o irmão Carlos profetiza, por isso a irmã Josiane tem sonhos e visões, por isso a irmã Shirley também, por isso nós temos o irmão Francisco com sabedoria e também o irmão Cleiverson, por isso Deus nos usa. Glória a Deus. Que o Espírito Santo não é restrito à liderança, ele está disponível para todo aquele que crê em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E Deus hoje, em nome de Jesus, e a todos os dias das nossas vidas, Ele quer nos usar, Ele quer derramar a sua presença, Ele quer derramar da sua graça, derramar do seu poder, Ele quer que nós estejamos satisfeitos, não com a nossa conta bancária, não com a nossa despensa, mas satisfeitos porque Ele está no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. E em verdade vos digo, que um homem cheio de Deus, ele pode não ter uma sandália para pôr nos pés, ele pode abrir a geladeira e ela estar vazia, mas ainda assim ele será alegre, ele será feliz, ele terá uma satisfação inexplicável no seu coração. Aleluia. Ele terá paz que excede a todo entendimento, porque quando a gente depende de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, o nosso alimento não é o pão deste mundo, mas o nosso alimento é a palavra do Deus vivo que nos enche com a sua graça. Glória a Deus. Glória a É Deus. isso que nos alimenta. Aleluia. É muito melhor nós não termos nada, mas termos o Espírito de Deus, porque temos tudo neste mundo. Sermos vazios, tristes, deprimidos, ansiosos, Aleluia. cheios de problemas, cheios de deficiências com as nossas famílias. Nós precisamos ser cheios de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu creio que todos aqui entendem, mas é necessário que eu repita aqui, em nome de Jesus, que nós, todos nós, sem exceção, fomos criados com um propósito, o propósito de glorificar o nome de Deus. Fomos criados para isso, para a glória dele, em nome de Jesus. E quando um homem não vive para a glória de Deus, ele não consegue ser feliz. Aleluia. Ele pode ter tudo nesse mundo. Ele pode ter uma família maravilhosa, ele pode ter uma casa, um carro, mas se ele não viver para a glória de Deus, ele não vai ser feliz. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja com 14 anos, antes de nascer de novo, lá em 2004, né, eu era um adolescente completamente vazio, né, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma vida, e eu lembro que eu senti que faltava alguma coisa na minha vida, mas eu não tinha ideia do que era. Né? E aí, quando eu orando na laje da minha casa, num outro momento eu conto com mais calma esse testemunho, mas eu orando na laje da minha casa, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha templo, não tinha tenda, não tinha ninguém comigo. Estava eu na laje da minha casa, não tinha telhado ainda, eu vendo as estrelas e orando ao Senhor. Quando de repente, quando eu menos esperava e não imaginava que iria acontecer algo incrível, talvez se alguém estivesse me filmando naquele momento, não veria nada de diferente.
Aleluia. Mas de repente, quando eu menos esperava, soprou um vento impetuoso no meu coração e me encheu com a graça e com o poder. E aí eu vi que aquele vazio no meu coração desapareceu. E eu fui cheio, não de bens materiais, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E aí eu percebi que todo aquele tempo que eu estava procurando, desejando, querendo tanto na minha alma, eu não sabia o que era. Era Deus. E Ele derramou a sua graça sobre mim. Ele preencheu aquele vazio que tinha no meu peito. Aleluia. Ele quer preencher o vazio de todos nós. De todos aqueles que talvez nos ouçam aqui, online também. Ele quer encher os nossos corações. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, hoje, Deus, Ele nos pergunta, a mim e a vós, como está a nossa vida? É verdade. Como está a nossa vida diante de Deus? Em nome de Jesus, meus irmãos, que a vida financeira não fique bem. Talvez a vida familiar não fique das melhores em algum momento. Que a vida profissional não fique bem em algum momento, mas em nome de Jesus, eu vos conjuro, em nome de Cristo, não deixais que as vossas vidas espirituais sejam destruídas por Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele pode até afrontar a gente financeiramente, mas o que ele mais quer é que a nossa vida espiritual seja destruída, é que nós paremos de orar, é que nós paremos de jejuar, é que nós paremos de ler a Bíblia, é que nós paremos de evangelizar, de ajudar os pobres, os necessitados. Por quê? Porque, como nos diz a palavra do Senhor lá em Tiago, a verdadeira e pura religião sem mácula diante de Deus, você sabe o que é? O irmão Carlos sabe com certeza. A religião pura e verdadeira, sem mácula diante de Deus, é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se livre da corrupção do mundo. Essa é a religião de Deus. Glória a Deus. Você ter amor pelos necessitados, em nome de Jesus, pelos órfãos, pelas viúvas, e se guardar livre, guardar o teu coração, conservar você puro em nome de Jesus. Como nós estamos hoje. É engraçado que quando nós fazemos uma pergunta para as pessoas, eu acho que sempre, não até se fizesse para mim nesse momento, por certo, né, mas sempre nós temos a mesma resposta. Se nós perguntarmos para as pessoas, para qualquer pessoa, você hoje serve a Deus com o seu melhor? Você está fazendo o seu máximo? Tudo o que você podia para servir a Deus melhor hoje, você está fazendo? Eita, Deus é forte. Talvez se nós perguntássemos isso para qualquer pessoa, para quase 99% das pessoas do mundo, elas diriam que não. Eu sei que não estou fazendo hoje o meu melhor. Eu sei que eu poderia orar mais. Eu sei que eu poderia servir melhor a Deus. Eu mesmo sei que eu poderia fazer melhor. Eu creio que talvez os irmãos também, né, se analisarem as vossas vidas, os irmãos iriam responder que também poderiam fazer alguma coisa melhor. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, às vezes nós não temos direcionamento. Glória a Deus. Nós não temos ali uma revelação sobrenatural do que fazer ou do que deixar de fazer para servir melhor a Deus. Mas sabe o que Deus me disse? É engraçado que ele me veio uma pergunta à mente, né? Que era bem assim, como servir melhor a Deus? E aí no outro dia me veio a resposta dessa pergunta, quando eu comecei a pensar nessa pregação, né? Me veio a resposta dessa pergunta. E a resposta era simples, que talvez eu nem imaginasse, né? Como servir melhor a Deus? A resposta veio. A resposta era a seguinte: tenha convicção de que você está fazendo o seu melhor. Talvez você não tenha uma revelação sobrenatural, talvez um pastor, ou seja quem for, não tenha dito para você, ó, faça isso e aquilo ou outro, para você servir melhor a Deus. Mas Deus nos diz hoje que para nós servirmos melhor a Ele, nós precisamos ter convicção, consciência de que nós o estamos servindo melhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Porque o seu Espírito está em nós. Até mesmo os homens deste mundo, como criaturas, né, a imagem e semelhança de Deus, eles também têm a cinteira da fagulha divina e muitas vezes eles sabem que estão errados. Então, se você quiser servir melhor a Deus hoje, a resposta é essa: faça o seu melhor. E você precisa saber que você está fazendo o seu melhor. Nós precisamos ter essa convicção. Como eu posso servir melhor a Deus, irmão Carlos? Sabendo que eu estou fazendo o melhor, sabendo que eu estou me empenhando da melhor maneira possível. E quando nós temos essa convicção, não tem ninguém, nós não podemos mentir, não há ninguém para quem nós podemos mentir, eu estou fazendo o meu melhor, porque é entre nós e Deus. Verdade. Entre nós e Deus. Aleluia. Se você quiser saber se você está servindo bem a Deus hoje,
Não é o pastor que vai te responder, você não vai dizer para uma pessoa ou outra. Você vai olhar para dentro de você. Você vai olhar a sua vida de oração. E não vos enganeis. A vida espiritual não é somente oração, não é somente leitura bíblica, não é somente evangelismo, não é somente estar na igreja. A vida espiritual vai além. A vida espiritual é como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos a nossa esposa, como nós tratamos os mendigos, os necessitados, os aflitos. A vida espiritual também engloba tudo isso. Engloba todas essas coisas. Como nós estamos hoje diante de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos a tendência a nos comportar como Cristo, a ter a misericórdia de Cristo, a ter a compaixão de Cristo, a agir como Cristo, porque Gálatas 2:20, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus, naturalmente, nós vamos nos transformando. Ele vai nos transformando e nós vamos agindo como Ele agiu nas Escrituras Sagradas. Nós vemos a mesma misericórdia, a mesma compaixão, o mesmo amor, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Se alguém nos obriga a caminhar 1 milha, nós vamos caminhar 2. Se alguém nos der um tapa na cara, nós vamos virar a outra face, em nome de Jesus, ao invés de Ele dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como nós podemos servir melhor a Deus hoje? Eu trago em nome de Jesus a voz, essa palavra que mexeu muito comigo. E eu espero em nome de Jesus que mexa também com vocês. E que em nome de Jesus Cristo, que a cada dia que passar das nossas vidas, nós possamos ir resolvendo essas pendências, resolvendo as coisas que nós sabemos hoje que nos impedem de servir melhor a Deus, e que a cada ano das nossas vidas, a cada dia das nossas vidas que passaram, que nós possamos saber que nós estamos servindo melhor ao Criador, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Queria convidar os irmãos a pôr-se em pé. Vamos orar para encerrar essa palavra. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, eu te bendigo, Deus. Como nós podemos servir melhor ao Senhor hoje? Simplesmente sabendo, olhando para dentro de nós mesmos e respondendo a pergunta para nós mesmos se nós estamos servindo bem ao Senhor. Se nós estamos orando como o Senhor queria que nós orássemos, se nós estamos evangelizando como o Senhor queria, se nós estamos amando como o Senhor queria, se nós estamos tratando bem a nossa família como o Senhor queria, se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos, Pai, fazendo a Tua obra, se nós estamos sendo obedientes ao Senhor. Então, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, inclusive o meu, Senhor, que também precisa ser melhorado. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, nos ajuda a sermos melhores em nome de Jesus diante de Ti. E como eu já pedi, inclusive, nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, para que quando o Senhor voltar, nenhum dos que estão aqui se percam, mas que todos nós venhamos a alcançar a eternidade e ser levados contigo para as nuvens e para o céu, em nome de Jesus. Nos abençoe e que em nome de Jesus, toda amarra, todo o poder das trevas, todo engano de Satanás, todo pensamento que não provém de Deus agora, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda os teus filhos a te servirem como o Senhor quer. Mostra o teu chamado, mostra o teu desígnio, e que cada um aqui, Senhor, daqui a um tempo, inclusive eu, possamos dizer com toda a convicção que estamos servindo ao Senhor com o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Puder sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Estamos quase finalizando. O sol pegou aí, né? Estamos quase finalizando já. Antes de finalizarmos, alguns dos irmãos gostariam de receber uma oração por algum propósito específico, ainda que Glória a Deus, aleluia. Não queira falar nesse momento. Alguém gostaria de receber uma oração nossa? Amém? Eu pela Matias. família, né, amado? Vamos, vem para cá, aqui para frente. Matias também quer orar, Matias? Pelos nossos filhos. Quer orar também, Matias? Olha, ele quer também. Falou eu. Oh, meu Deus. Vou pedir para a Shirley fazer essa oração. Amém. Glória a Deus. Vossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar, Pai, a vida da tua filha. Senhor, em primeiro lugar, eu quero te pedir, toca na saúde dela, Espírito Santo de Deus.
Visita ela, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Glória Senhor, a Deus. a corrente sanguínea, Papai amado, Deus Santo. Vem, Senhor Jesus, abençoando a tua filha, vem fortalecendo, vai repreendendo, ó Deus, toda fraqueza, todo cansaço, ó Deus, físico e espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, reveste ela, cobre ela com teu sangue. E, Senhor, capacita ela cada dia que ela continue sendo, Papai amado, uma mãe, Senhor Jesus, fiel a Ti, Papai amado. Uma mulher que cuida do lar, uma mulher sábia, que o Senhor possa estar ungindo ela, Papai, dando sabedoria a ela. Senhor, toma a vida dela, do irmão Carlos, Papai, de toda a família nas Tuas mãos. Amém. Senhor, chama um por um, Papai amado. Em nome de Jesus, Papai amado, pois nós cremos, ó Deus, que eles são Teus escolhidos, Papai. O Senhor possa estar, Papai amado, visitando cada um deles onde estiver, Papai. E que toda distração da vida desses meninos, ó Pai, que o Senhor possa estar lançando por terra. E possa trazendo, Senhor Jesus, assim, Papai amado, Deus Santo, como a galinha, Papai, cuida dos seus pintinhos, como ela recolhe eles, Papai. Que o Senhor possa, Papai, recolher eles, ó Pai, e colocar debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, Papai. Que nada de mal venha acontecer a esta família, Papai. Que eles continuem sendo guardados e cuidados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, papai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto, portanto. Graças a Deus. O primeiro culto foi realizado, o primeiro passo foi dado. E agora o futuro pertence a Deus. Que esse trabalho caminhe conforme a vontade dele. Em nome Que de o nome do Jesus. Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, despedindo os irmãos Glória a e Deus. dando a bênção apostólica em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Pai, obrigado pelo culto, obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Eu quero pedir, meu Pai, desde já que o Senhor possa preparar uma semana maravilhosa para cada um de nós. Abre as portas, Deus, tira os impedimentos, repreende as confusões, enche do Teu Espírito em nome de Jesus. Nos dá a Tua paz, mesmo em meio a situações adversas, e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Que todo mal contra as nossas vidas, contra esta igreja, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estender as mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde já e até os tempos eternos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está encerrado, em nome de Jesus.